essa ideia que você, na sua interpretação de que eu sugeri que houve conluio, não. Simplesmente foi uma questão de oportunismo político do Jean Willis. Vamos recapitular o que eu falei. Em primeiro lugar, eu questionei a gravidade das ameaças, certo? O que isso significa? Entre 2017... Eu quero perguntar sobre isso. Você tem dúvidas sobre a gravidade das ameaças? Que essa é a base para questionar isso. Você viu as ameaças que ele recebeu? Então, a minha base é a nota... Você falou com ele, você entrevistou ele. O que você fez para criar essas dúvidas sobre a gravidade? Vamos lá, isso é uma coisa muito grave para falar sobre alguém que... Não, mas eu falo fundado em fatos, que é o seguinte. Qual fatos? O Ministério da Justiça emitiu uma nota logo na sequência, naquele final de semana, dizendo o seguinte: lamenta-se a decisão do deputado de deixar o país, mas não corresponde à realidade a afirmação de que há omissão das autoridades constituídas. Por quê? Entre 2017 e 2018, de fato, o Jean Willis reportou à Polícia Federal uma série de ameaças. Todas elas foram devidamente investigadas, levando inclusive à prisão de algumas pessoas, certo? O que acontece? De lá para cá, ele decide inclusive se candidatar, que é um momento em que os ânimos ficam mais exaltados do ponto de vista político. Ele alega que novas ameaças ou agravamento dessas ameaças motivaram a saída dele, inclusive a família. Aí eu me pergunto, que pessoa que sairia do Brasil, deixaria a família no Brasil e continuaria vocalizando críticas duras ao governo de turno, sabendo que a família está ameaçada? Esse é o primeiro ponto. Então eu questionei a gravidade das ameaças. O segundo ponto, eu disse o seguinte: nunca cogitei que ele fosse para Cuba, para Venezuela e todos os outros regimes socialistas que o PSOL defende. Nunca cogitei isso. Eu sempre falei, ele vai ganhar em dólar ou em euro, e ele sai de uma votação... Não posso deixar você falar isso, porque Jean foi totalmente contra o governo de Cuba e o governo do Venezuela. Tudo bem, eu tô falando só... Eu lembro do artigo dele falando. E também, socialismo existe nos países na Europa, países escandinavos, por exemplo. Mas não dá pra comparar. Não vamos comparar também. Vamos focar no meu direito de resposta aqui, por favor. Aí é o seguinte... Mas você está falando muitas coisas erradas. Não, eu nunca cogitei que ele fosse ficar em nenhum país que não fosse ou nos Estados Unidos ou na Europa, ganhando ou em dólar ou em euro. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, nesse sentido, a minha teoria, o destino final, não foi errado. E, matéria da Folha de São Paulo, Jean Willis faz um tour, né, de matérias pela Europa, falando inclusive que o Brasil está afetado pelo vírus da burrice. Eu até sugeri às autoridades sanitárias da Europa que colocassem o Jean em quarentena, já que esse era o caso. Então, o ponto é o seguinte... Você gosta bem dele, hein? Simpatia que você tem. Ele sai ofendendo milhões de pessoas. Não, porque você está fazendo para mim, com todo tem respeito... simpatia, né? No mínimo uma simpatia. Não é jornalismo. E também está faltando empatia, mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Mas não é jornalismo. Criando... teorias com sua que se imaginação. É que se você não me interrompesse tanto, tudo que eu falei se confirmou. Ele foi parar na Europa, ele fez o tour de difamação do Brasil, ele virou embaixador da oposição lá. As ameaças, segundo as autoridades brasileiras, não são graves. Antes você detalhe, a escolta policial dele veio pela Polícia Legislativa, não pela Justiça do Brasil, ou seja, foi um favor do Rodrigo Maia. O que você está fazendo é muito feio e antiético. Imagina. Eu vou explicar por quê. E outra coisa, eu estava fazendo uma análise, eu não estava relatando fatos, eu fiz um exercício de futurologia. Você está só falando para não me deixar responder. Não, eu te deixei falar durante vários minutos e eu tenho direito de resposta. Você está me acusando. Fala muitas coisas. Não, você me acusando no ar. Eu não vou permitir que você no ar fale que eu menti, acusando Jean para criar ameaças que o Globo examinou e o Globo descobriu os detalhes que essas ameaças disseram. E olha, quando Joyce o Globo e o Ministério da Justiça, Glenn, eu fico com o Ministério da Justiça. Quando a Joyce estava aqui na semana passada, Joyce disse, Joyce, estava e estou recebendo ameaças de morte. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas eu nunca falaria
que isso é falso, porque eu não Mas eu não falei que é isso. falso, eu questionei nunca- a gravidade. Questionar não é falar que é mentira. Questionar é aventar a possibilidade Isso não de é ser o papel verdadeiro dos ou não. jornalistas. Mas eu não sou jornalista, Glenn. Jornalista é você. Ok, eu sou comentarista concordo com e isso. analista. Concordo com Eu sou isso. comentarista e analista. Eu uso o seu trabalho para fazer o meu trabalho. Analista, E jornalista. eu acertei, Glenn. Tem obrigação, Eu acertei. Mas você está Na enganando, mosca. você está disseminando Não tô. informação para milhões Quero das um pa- pessoas. mas e não é você tem a desinformação. mesma Tudo se obrigação confirmou. de todos os jornalistas Bem, para tudo não se falar confirmou. coisas até Ele você sai de uma tem votação de evidência. 144 Tudo mil que votos sim, para sim. 24 mil votos. Sim. Ele próprio dá declarações que não conseguia ter E vida social. ele entrou ao Congresso, ele foi reeleito. O último. Eu preciso Então é o encerrar. seguinte, o cara virou um pária social.